Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição aí para analisar os jogos desta quinta-feira. Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano? Melhor agora quintou, meus queridos. Vamos que vamos para mais um dia de análises aqui com vocês. Sempre importante os recados iniciais. A gente dá um bilhete pronto no final, mas o foco desse vídeo é nas análises. Iremos destacar os principais jogos do dia, destrinchá-los, trazer informações específicas que vão lhe auxiliar aí para você, apostador, fazer a aposta que melhor lhe convém, né? Quem quiser só pegar o bilhetinho mastigado vai ter no final do vídeo. Mas a gente sempre bate na tecla de que esse não é o nosso foco, tá? Inclusive, nós temos aqui um parceiro que não é casa de aposta, é um aplicativo de scores, né, Fábio Hermano? Score Tabs, vai pintar aí na tela agora que meu querido Fábio Hermano vai colocar para vocês, e a gente tem aquele auxílio, né, para vocês que nos acompanham, vocês que são inscritos aqui do canal, 10% de desconto na função Pro, que é muito voltada para o apostador, tá? O aplicativo é gratuito, você vai ter acesso ali às tabelas, últimos jogos dos times e tudo mais. Só que a ferramenta Pro, ela destaca aí algo mais voltado para o apostador, informando tendências das partidas, uma porcentagem de qual é a probabilidade de acontecer tal evento e por aí vai. Fábio Hermano tá mexendo aí, ele vai detalhar melhor. Por favor, Fábio. É isso, né? A gente tem a função Pro, né? Que ele coloca as tendências aqui de gols, de resultados, de escanteios, né? Para os principais, na verdade, não só os principais, tá? Quase todos os jogos do dia, tem, né? Todas as ligas, até ligas inferiores ali, e também tem os palpites, tá? A gente mostrou a função que ele mostra as tendências, né? Mas tem os palpites, né? Aqui, né? Uhum. Que você pode escolher ambas jogos que tem que o nosso Score Tabs aqui acredita que vai ter o ambas marcam, jogos que o Score Tabs acredita que vai ter o over 2,5 ou o under 2,5. E eu testei, viu? A assertividade foi boa, viu? Foi alta, eu vi. Eu testei ontem e bateu quase tudo, viu? Dessas tendências aqui, né? Dos filtros aqui do Pro. Então vale a pena você assinar, fazer aquela análise, né? Não só também focar nas estatísticas, né? Mas também o contexto. Aqui dá um norte para você. Aqui ajuda você a ser inclusive, né? criterioso, né? Isso, ajuda para você melhorar seus critérios aí na hora da aposta, que é uma ferramenta super importante, né, para você apostador. Bom, vamos para os jogos dessa quinta, e aí, Matheus. só para fechar, né, Fábio? Cupom hoje 10, hoje o link 10, tá isso. Tanto na descrição quanto no comentário fixado, tá? E aí a gente dá essa moralzinha para você que acompanha o nosso canal para poder ter esse desconto lá no Score Tabs, beleza? Vamos que vamos agora. Quinta-feira tá bem eclética, né, Fabiano? Bem recheada. Não temos tantos jogos assim, né? Mas temos Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Italiano e também né? Liga Saudita, né? Vamos começar pela Liga Saudita. Aqui temos alguns jogos, né? Mas o que vamos analisar é o Al Ahly contra o Al Riyadh, tá? Esse Al Nassr e Al Feiha foi adiado, tá? Não vai ser nesta quinta-feira. Então vamos aqui. O Al Nassr jogou na terça, né? E aí não iria jogar na quinta de novo, né? Focar no Al Ahly aí, né? No Al Ahly. Isso. Al Ahly pelo horário, né? É o primeiro jogo desta quinta-feira. Temos aí um duelo aí pela 7ª rodada, duelo aí do 5º colocado contra o 13º, tá? O Al Ahly ainda não perdeu, 3 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. O Al Riyadh ainda não empatou, né? 2 vitórias e 4 derrotas, tomou 15 gols em 6 jogos, né? Uma defesa bem vazada aí do Al Riyadh, que tá ali próximo da zona de rebaixamento, Matheus. Pois é, velho, é uma disparidade muito grande. Campeonato Saudita, a gente sempre foca aí nos um dos 4 clubes, né, que são mais fortes, Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr ou Al Ahly, porque esses times eles destoam muito dos demais, né? O investimento do fundo saudita foi maior nesses 4 clubes. O Al Ahly é o atual campeão, inclusive, da Champions League asiática, tá? É o time que tem o Mendy, goleiro ex-Chelsea no gol, tem o zagueiro Ibanez, que foi convocado com certa frequência nos últimos anos para a seleção brasileira. O Galeno tá lá, o Ivan Toney, Mahrez. Então é um timezinho interessante, né? E que já pegou jogos complicados. Ele não perdeu nenhum, só que ele já pegou o Al Hilal, por exemplo, acabou empatando em 3-3, tá invicto. A única derrota foi na Champions League, quer dizer, foi no Mundial de Clubes, não foi? A derrota pro Pyramids, né? Isso. Ele tá 10 jogos invictos, né? A equipe do Al Ahly, né? A gente vê aqui essa sequência de 10 jogos, não perdeu. Ele perdeu um pouco antes aqui, né? A gente vê aqui, tem 2 derrotas só, num recorte de 15 jogos, venceu a maioria, né? Em casa, o time também é forte, tá? Então, a gente tem muita confiança também no Al Ahly, né, para esse jogo, porque é mandante. E como mandante, né, a gente vai ver aqui um retrospecto, ele fez 4 no Al Gharafa, empatou com o Al Shabab
empatou com o Al Hilal, né? Os jogos mais complicados, venceu o Nassaf e venceu o Neon, tá? Ele tem uma derrota aqui, mas foi temporada passada, tá? Essa derrota para o Al Ittifaq foi na temporada passada. Então esse ano ele não perdeu em casa. Tem dois parâmetros que eu gosto de trazer para esse jogo que aí a gente consegue construir uma tendência, tá? Primeiro, temporada passada, o Al Ahly ganhou os 2 jogos, 1-0 fora e 5-0 em casa do Al Ittihad. É um parâmetrozinho interessante porque o time do Al Ahly nem mudou tanto assim. Al Riyadh, outro parâmetro. Eu falei o quê? Al Ittihad. Perdão, ganhou de 5-0 do Al Riyadh, tá? E aí, outro ponto, o Al Riyadh nessa temporada ele já enfrentou Al Nassr e Al Hilal, fora de casa os 2 jogos. Ele toma 5-1 do Al Nassr e tomou 2-0 do Al Hilal. Então são 2 jogos aí que são parâmetros interessantes, já que o Al Ahly é justamente do mesmo nível aí, mas tá um pouquinho atrás do Al Nassr, eu colocaria, mas quase o mesmo nível ali do Al Hilal. Muito bem, as odds aqui, um favoritismo alto, né, pro Al Ahly, odd 1,20, mas não tem como fugir disso, né, para esse jogo, pelo menos no pré-live. Eu não confiaria em nada a favor do Al Riyadh, tá? E, assim, o Campeonato Saudita ele tende a ser muito movimentado. Então, eu acho que vale um asterisco para você ter cuidado com o handicap, que seria para o Al Ahly vencer por 2 ou mais gols de diferença, por exemplo, né? Uma diferença de gols. Eu prefiro focar em total de gols somado ali à vitória. A vitória só paga 1,20. Então, você pode somar a vitória do Al Ahly com mais de 1,5 gols. Dá uma odd de 1,34, salvo engano, essa aí. Quanto é que tá só mais de 1,5 gols do Al Ahly? Só pra gente dar uma olhada. 16. Não, aí é no jogo, né? Só do Al Ahly. Só do Al Ahly está... que vai ser mais alto. 1,28. E aí, se você combina a vitória com isso aí, você já vai ter um incremento ali para 1,34. Eu acho que vale a pena você sair de uma odd 1,20 na vitória para 1,34 só tirando 1-0. Qualquer outra vitória vai dar green, né? Eu gosto, acredito que seja a melhor alternativa aí para o jogo, para você fazer uma duplinha, né? Para aposta simples, infelizmente a odd é baixa, e aí eu teria esse receio com handicap, tá? Eventualmente pro ao vivo, se a odd subir, eu acho que é uma melhor pedida. Muito bem, vamos agora para Liga Italiana, temos 2 joguinhos, né? Esse primeiro aqui é um jogo bem difícil, tá? A gente vai até não aprofundar tanto, que é Cagliari e Sassuolo, né? São 2 equipes que até as odds mostram isso, né? 2,6 para o Cagliari e 2,87 para a equipe do Sassuolo, né? A gente vai até mostrar os últimos jogos do Cagliari em casa aqui, vamos até sem abrir de fato o aplicativo, porque em casa ele perde para o Bolonha, perde para a Inter, ganha de Frosinone e Parma, empata com a Fiorentina, né? De 5 jogos ele tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate em casa. Já o Sassuolo como visitante, né? O Sassuolo jogando fora de casa, ele empata com o Lecce, ganha do Hellas Verona, perde do Como, perde da Inter e perde do Cremonese, né? Então são equipes pouco confiáveis, né? E são equipes que estão próximas ali na tabela de classificação também, né? Uma é 12ª e outra 13ª. Deixa eu até abrir aqui, né, para a gente ver. 13ª e 14ª, né? Campanhas bem parecidas, ó. 1 ponto a mais só do Sassuolo, gols marcados igual e gols sofridos bem próximo. Então é um jogo difícil, tá? Então é um jogo talvez para uma leitura do ao vivo, mas pré-live é muito difícil tentar projetar. Pelo valor das odds, você poderia até confiar mais no dupla hipótese do Cagliari, né, que é mandante. Mas é um jogo arriscado, tá? Então é um jogo que, dos 5 que a gente vai analisar aqui, esse é o mais imprevisível, na minha opinião, Matheus. Eu fugiria desse jogo, velho. Acho muito, muito, muito instável, tá? As vitórias que o Cagliari teve foram contra adversários que estão abaixo dele na tabela de classificação, inclusive, né? Lecce e Parma. E a outra contra o Frosinone foi Copa. Frosinone que não é nem da primeira divisão. Então, velho, eu fugiria desse jogo, tá? Só se você quiser realmente fazer um bingão aí, mas até o duplo hipótese do Cagliari eu também receio. Eu realmente não consegui enxergar muito valor em nada aí dessa partida. Esse jogo aí eu tô fora. O Cagliari o empate é 1,40 ou o Sassuolo empate é 1,40. Uma tendência que talvez possa acontecer, né, é 1,5, né, 1,37, mas é um jogo também que pode ser 1-0 ali, enfim, um jogo mais morno. É um jogo talvez para ao vivo, tá? Se você quiser acompanhar ao vivo, as odds ajudam para as análises ao vivo, porque elas já estão altas para mercado de gols e mercado de resultado final. Perfeito. Bom, vamos focar aqui em Pisa e Lazio, né, que esse a gente tem uma tendência mais clara, mas também não é um jogo tão simples, né? Vou abrir aqui para a gente detalhar esse confronto, né? Porque o Pisa ainda não venceu, tá? No campeonato italiano. Quase vencia o Milan, né? Quase quebrou muita gente na última sexta-feira. Mas 4 empates e 4 derrotas. Marcou 5 gols
tomou 12. A Lazio, 10ª colocada, 11 gols marcados, 7 sofridos. Não, e é curioso, porque além dele quase vencer o Milan, né, virou para cima dos rossoneiros e tomou um empate no final, ele chegou a engrossar o caldo contra o Napoli fora de casa, tá? Foi um 3-2 que, assim, quase que o Napoli também não ganha aquele jogo. Então, é um time que, pô, você não pode confiar muito nele, só que às vezes ele atrapalha a vida dos maiores ali, né? Como vai estar em casa, eu acho que essa odd da Lazio pode iludir muita gente, tá? Eu acho que muita gente vai bater o olho na classificação, vai ver, pô, o Pisa tá na zona de rebaixamento, odd da Lazio pagando 2,15. Eu teria um receio de apostar na vitória seca da Lazio, tá? Se você quiser pegar uma dupla hipótese, um gol da Lazio para fazer um combinado, uma dupla, aí beleza. Até acho que vale a pena. Eu acho que é um jogo mais confiável do que Cagliari e Sassuolo. Mas a vitória seca eu não recomendaria não, tá? Pode muito bem ser empate com gols esse jogo. O Pisa, né, ele tá tendo até desempenhos melhores fora do que em casa, né? Ó, em casa, ele não marcou gol nem contra a Fiorentina, nem contra a Hellas Verona, né? E ele não marcou gol em casa. Nos 4 jogos em casa, ele não marcou gol. Jogos com muito under, né? O under 1,5 bateu em todos nesses jogos da equipe do Pisa. O Pisa consegue ser melhor ofensivamente e até em termos de competitividade, né? Fora de casa. A gente vai mostrar aqui que os jogos foram mais difíceis, né? Fora de casa. Tudo bem que ele perdeu a maioria deles, né? Mas deixou 2 contra o Napoli, né? E deixou 2 contra o Milan, né? Aí tomou 4 do Bolonha e perdeu do Torino. Aí ele também não conseguiu fazer. Mas contra o Bolonha ele teve um jogador expulso. Aí o Bolonha abriu. Então ele consegue até competir melhor fora do que em casa. Até por isso eu vejo, de fato, valor na equipe da Lazio, né? Que ainda está irregular, né? 10ª colocada, Matheus Montenegro. Mas não perde a 4 jogos. Pois é. É isto, tá? É isto. Eu acho que dá para focar aí mais na Lazio. O fator mando de campo acaba não sendo algo tão satisfatório para o Pisa, né? Como deveria ser. É um time mais reativo, né? Então, naturalmente, ali, ele tendo que se defender fora de casa, consegue acabar sendo mais efetivo. Os adversários dão mais espaço, né? Fora de casa, aí ele consegue. Em casa, ele tem que propor. Um time que não sabe propor, fica difícil, né? Exatamente. E aí, só para trazer os últimos 4 jogos da Lazio, né? Fez 3-0 no Genoa, empatou com o Torino 3-3, empatou com a Atalanta e venceu a Juventus, tá? Na rodada passada, grande resultado. A última derrota foi para Roma em casa, no clássico, pelo placar de 1-0. Vamos olhar as odds aqui, porque temos uma odd até relativamente alta para a Lazio, mas resultado final eu acho difícil, tá? Eu até confio mais num dupla chance da Lazio, que tá 1,28 aqui, mas vitória seca eu acho temerário. E eu ainda prefiro dupla hipótese do que o gol da Lazio, tá? Eu acho que pode ser um 0-0. Para uma duplinha, eu prefiro dupla hipótese do que o gol, né? A Pisa não ganhou de ninguém. Em casa tem um retrospecto pior do que fora. Acho que a Lazio não vai perder esse jogo, não. No mercado de gols, a gente viu que nos 4 jogos do Pisa em casa, saíram no máximo um gol. Tá? Se a gente pegar aqui o menos 2,5, 1,62. O menos 3,5, né? 1,23. Mas a gente viu alguns jogos movimentados, tá? Da equipe da Lazio. Então, eu acho um pouco arriscado. E no mercado de gols, né? A gente vai ver aqui, gol dos times. Um gol do Pisa, 1,50, um time que ainda não fez gol em casa. E 1,28, o gol da equipe da Lazio. Então é isso. Eu acho que esse jogo ou é dupla Lazio ou gol da Lazio, assim, pré-live. Eu acho que as coisas que podem ser mais seguras essa aí. Se você acredita que o Pisa pode vencer, né? Aí pega o gol da Lazio, né? Porque aí você foge do resultado final. Mas se você quiser achar que o 0-0 é um palpite plausível, né? Pega aí o dupla chance, odds parecidas. Eu até gosto mais do gol da Lazio, tá? Eu acho que o Pisa em casa vai dar espaço. A Lazio tem um ataque aí que fez 9 gols em 4 jogos. Eu acho que tem uma tendência aí de deixar pelo menos um golzinho nesse jogo. Bom, vamos agora para as Copas, começando com Copa Sul-Americana, Lanús e Laú. Jogo interessante e difícil, tá? Difícil também. Na ida foi bem movimentado, velho. 2-2, sai um gol cedo, né? Isso aí acaba abrindo espaço. Mas, cara, equipes argentinas em casa, nesses mata-mata, eu puxo mais, tá?
eu puxo mais. E a gente vê que a disparidade de odds é grande, né? Tem a odd das vitórias ali, ó, 1,75 pro Lanús, já a gente se aprofunda mais. Mas assim, o Lanús ele tá bem no Campeonato Argentino, o que é curioso, né? Porque normalmente as equipes meio que dão uma largada lá no argentino para focar mais nas Copas, mas ele vem numa sequência interessante, invicta aí, né? Num retrospecto recente, é o terceiro lugar do seu grupo, tá? Lá no Campeonato Argentino, o Lanús. O Lanús que teve esse empate, né? Contra a Laú, fora de casa, abriu 2-0, né? Tomou um empate, mas no fim das contas ainda é um bom resultado, vai decidir em casa. O Lanús vem fazendo pelo menos 2 gols nos últimos 4 jogos, tá? Dado interessante aí, jogos não tão simples, né? Independiente, São Lourenço, Godoy Cruz. É um time que não perde há bastante tempo, né? A última derrota foi para o Vélez Sarsfield pelo placar de 3-0, né? Poucas derrotas. E fora de casa, tá? Perdeu, as derrotas recentes foram para Central Córdoba e Vélez fora de casa. Eu acho que tem uma tendência do Lanús não perder esse jogo, tá? Até porque a Universidade do Chile, a gente vai ver o time chileno fora de casa, né? Ele não tem bom retrospecto, tá? A gente vai... Deixa eu descer aqui. Porque é um time que não tem bons resultados fora de casa. Ele perde para a Católica no chileno, só empata com o La Serena. Nas quartas de final, ele ficou no 0-0 com a Alianza Lima, perde do Colo-Colo, aí ganhou do La Calera. Aí também, né? Isso ele só ganhou fora de casa na competição local, né? A gente vê aqui pela Libertadores, por exemplo, perdeu do Botafogo, só empatou com o Carabobo, que é um time fraco, enfim. Ganhou do Estudiantes. Olha aqui, em abril. Mas já faz muito tempo. Eu acho que um jogo desse aí nem impacta tanto a análise, faz 6 meses já. Cara, a Universidade de Chile, ela não tá lá essas grandes coisas na temporada, não, tá? É o 5º lugar do Campeonato Chileno. Inclusive, vai ter surpresa lá no Campeonato Chileno, que o Coquimbo Unido vai ser campeão, tá? Disparado na liderança. E aí a Laú tá com chance, inclusive, de nem pegar a vaga na Liberta do ano que vem, tá? Velho, eu foco mais no Lanús aqui nesse jogo. Eu acho que as odds estão muito desbalanceadas, inclusive. Me surpreendeu quando eu fui dar uma olhada, eu achava que era um jogo mais nivelado. E isso que me faz deixar com o pezinho atrás desse jogo, porque eu não enxergo tanto valor nas odds. Tipo, Lanús ou empate é muito pouco. O gol do Lanús também não é essas grandes coisas. Eu acho que você tem 2 linhas de raciocínio aqui para esse jogo, tá? Eu até prefiro mais o dupla hipótese do Lanús com o gol do Lanús. Só que ao mesmo tempo eu também imagino uma tendência levemente de under. Under 3.5, pelo menos, tá? Acho difícil sair 4 gols como foi lá no primeiro jogo. Só se sair um gol cedo de novo. Então, por isso que eu ainda prefiro o gol do Lanús do que o under 3.5, que eu acho que vai bater. Não acho que sai 4 gols desse jogo, não. O under 3,5, né? Tá 1,21. O under 3 tá 1,30, né? O under 2,5 tá 1,60, né? Para esse jogo entre Lanús e Laú. Esse jogo tem o risco de sair gol cedo, né? Saindo gol cedo, aí ele pode ser over. O gol do Lanús aqui tá 1,22, 1,72 o gol da Laú, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que um duplinha com gol do Lanús, eu acho o Lanús favorito a vencer o jogo, até porque como empatou o primeiro, ele vai ter que buscar a vitória também, né? Sim. Empate é pênaltis, então... Eu tenho muito receio de under goals em jogo mata-mata, tá ligado? E ainda mais sendo jogo de volta, né? Principalmente. Por isso que eu fico mais... Justamente o 3,5 já é uma proteção maior em relação ao 2,5. Por isso que eu citei isso aí. Mas como eu disse, dupla do Lanús com gol do Lanús, eu acho que é a melhor pedida. Muito bem. E para fechar, vamos de Palmeiras e LDU Quito, né? Será que o Palmeiras vai conseguir aí reverter, né? Cometeu um crime. 3-0, né? Tomou 3-0 lá na altitude. Jogou ali com boa parte do time titular contra o Cruzeiro. A LDU não jogou no meio de semana, no final de semana. Vai chegar mais inteira. Mas é o Palmeiras, né? O Palmeiras não dá para duvidar. Velho, para mim tem uma análise muito clara nesse jogo por contexto, estilo de jogo do Palmeiras, que é gol. Eu acho que é jogo de gols, tá? Pelo menos 3 gols aí nesse jogo eu acho que vai ter. Meu palpite é que o Palmeiras vai reverter, tá? Eu tenho esse palpite ousado. Eu acho que o Palmeiras vai passar. E tô confiante, velho. Porque o Palmeiras nos últimos jogos... É porque ele teve uma sequência pesada aí, né? Teve a LDU na altitude e depois pegou o Cruzeiro, que era um adversário ali na briga pelo título. Mas, velho, se você estende um pouco mais o retrospecto, o Palmeiras, os jogos dele têm sido muito movimentados. O ataque tá funcionando muito, né? Isso aí, se você acompanha o mínimo de futebol, você tá ciente, né? O que Flaco Lopes e Vitor Roque estão fazendo aí nos últimos 2, 3 meses, mais ou menos, é uma coisa fenomenal. E a defesa tá deixando a desejar, né? A última notícia que eu vi, o Everton era dúvida ainda, né? Possivelmente vai ser o Carlos Miguel no gol. Que não tá lá essas grandes coisas, né? Não tá dando muito certo. Mas contra o Cruzeiro ele foi bem, né? Foi um dos melhores. Ele foi bem contra o Cruzeiro, Mas não me passa tanta confiança quanto o Everton, não, tá?
A LDU tá com os desfalques também, pelo que eu vi. Tem jogador suspenso, tá com 2 jogadores lesionados ali, que era titular numa reta final. Enfim, naturalmente o Palmeiras vai ter que se expor, velho. Tem que tirar 3 de vantagem, né? Um 2-0 pro Palmeiras não é o suficiente. Então é um jogo aberto. Vai ser bem aberto esse jogo. Expectativa de gols, ela é bem alta, tá? A LDU que não jogou, né, no último final de semana, o último jogo foi justamente esse contra a equipe do Palmeiras, né, 3-0, vem aí de 4 vitórias seguidas, né, sem tomar gol, né, se a gente estender aí nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, tomou um gol. A defesa vem funcionando. A última vez que ele tomou 2 gols foi contra o Tátira na Libertadores, mas enfim, é um parâmetro, né? E aí o Tátira fora legal de casa, né? Se ele tomou 2 do Tátira, ele pode tomar 2 ou 3 do Palmeiras. Parâmetros até que a gente pode trazer também, só que o contexto era até diferente pelo resto. Quer dizer, contra o São Paulo é até levemente parecido, né? Ele ganha do São Paulo no Morumbi, bom lembrar. Ganhou de 1-0 aquele jogo. Mas eu acho que esse jogo, o São Paulo começou amassando, não fez o gol, não converteu, aí ele faz 1-0 e o São Paulo morre no jogo. Exato. E eu acho que o Palmeiras tem mais qualidade ofensiva do que o São Paulo. Então tem mais chances de conseguir até de reverter, tá? Bom, uma odd muito baixa para o Palmeiras, né? Eu acho que para você botar a vitória nesse jogo, olha como é curioso sobre valor, né? Análise de valor. Eu não gosto da vitória aqui, mesmo achando que o Palmeiras vai vencer, tá? Eu prefiro o total de gols do Palmeiras do que vitória. Porque eu acho que tem que ser um jogo muito aberto e o Palmeiras não tá passando grande confiança defensivamente nos últimos tempos, tá? Então, eu prefiro 2 gols do Palmeiras do que a vitória do Palmeiras. Porque o 2-0 não é suficiente, pode ser que isso abra o jogo, o Palmeiras se escancare demais e acabe tomando gol ali, eventualmente até entrega uma vitória. Então, 2 golzinhos do Palmeiras tem uma odd mais alta e eu acabo vendo mais valor do que na vitória. Justamente por esse fator aí. Olha, 1,33. A vitória são 1,20. Isso. Cara, tem valor esse golzinho, tá? da LDU, viu? Nos contra-ataques. Tem também, tá? Tem muito valor. Não. Inclusive, a odd de classificação para a LDU tá quase 1,40. Tá 1,38 a última vez que eu vi. A expectativa tá pro Palmeiras meter 3 gols mesmo, velho. Olha a odd do mais de 2,5 do Palmeiras. Ela não é muito distinta, tá? Odd 2, né? Se você pega o mercado de handicap, a expectativa tá ali no handicap menos 2 do Palmeiras. Então, é uma tendência pro Palmeiras vencer por pelo menos 2, diferença, quiçá 3, tá? É isso que o mercado tá lendo, em termos probabilísticos, né? Eu prefiro o total de gols, de fato. Focar nisso aí. Total de gols no jogo, mais de 2,5, tá quanto? Dá uma olhadinha aí. Total de não gols tá tão alto, não. Jogo. Eu acho que não tá batendo 1,60, não, eu acho. 1,61, no limite. No limite. Eu acho interessante também, tá? Mas é o que eu disse. Se for pra sair 3 gols, a gente imagina que 2 seja do Palmeiras, né? Eu prefiro botar só 2 do Palmeiras numa duplinha do que pegar o mais de 2,5. Mas eu acho que bate. Queria ver aqui chutes do Palmeiras, tá? Chutes da equipe. O chute do 26 é loucura. 26 tá 1,90, né? 26 chutes no alvo. Para o Palmeiras chutar, a média do Palmeiras é 7 chutes no alvo por jogo, né? A média de 9 chutes no alvo tá 1,80. Meu irmão, é muito chute no gol, tá? E outra, se for pra estar 9, não entrar pelo menos 2. É loucura. 9 chutes agora. Mas assim, eu acho que é um jogo bom também para escanteios e finalizações, tá? Quem quiser... Porque, assim, as odds também não devem ajudar tanto, né? Ajudam não. Mas se você... Ali no ao vivo, né? Uma combinada de escanteios mais chutes, eu acho que tem o seu valor. Eu acho que vai ser um jogo que o Palmeiras vai martelar o jogo todo, né? A LDU 3-0 não tem nem pra quê se escancarar, enfim, se expor. Vai ficar ali na linha... Todo mundo defendendo em bloco médio, bloco baixo e tentar segurar a vantagem de 3-0. Perfeito. Bom, é isso, né? Jogos desta quinta analisados, né? Só reforçar aqui o nosso parceiro ScoreTabs, né? scoretabs.com.br, vai lá, assina o Pro, tá? Tem o nosso cupom de desconto 10%, hoje 10, tá? Vai lá. Muita gente já tá indo lá, inclusive. Muita gente já fazendo a sua assinatura. Valeu, a gente fica muito feliz, tá? Que mostra aí para o nosso parceiro que vale a pena, né? Que o parceiro vale a pena, claro. Confiar aqui no nosso produto, né? No nosso programa. Bom, é isso, Matheus Montenegro. Analisamos os jogos de quinta. Vamos para o nosso bilhete. Barulhinho. Já botou? Vamos lá. Bugou aqui. Vamos... O que foi essa carinha? Vamos lá, over 1,5 do Palmeiras, combinado com vitória do Al-Ahly e over 1,5, tá? 1,72. O Palmeiras fazer pelo menos 2 gols e o Al-Ahly a mesma coisa. Só que o Al-Ahly precisa vencer, o Palmeiras não, tá?
Eu acho que essa aqui acaba sendo a mais confiável do dia, tá? Não temos muitos jogos aí para serem analisados, a gente destacou 5 aqui. Os 2 jogos do italiano eu teria um pezinho atrás muito grande. Lanús e Laú, cara, eu também tenho um certo receio. E eu acho que são 2 times aqui mais confiáveis. A gente foca muito nisso, né? O nosso bilhete pronto, ele é justamente é uma aposta com oddzinha ali média de 1,66 a 1,80. A gente tenta manter essa tendência, é um padrão que eu e Fábio gostamos. Uma dupla com 2 alternativas que a gente considera muito segura, né? É o que tem dado bom aqui no canal desde que a gente começou. Então a gente adota esse padrão, combinando aí 2 alternativas que a gente confia bastante. Muito bem. E tem aquele palpitão, né, que a gente colocou no último. Vamos lá, né? Pisa e Lazio, um golzinho da Lazio. Pode ser dupla chance, tá? Fica muito ao seu critério. Dupla ou gol da Lazio. Uhum. Lanús e Universidade, dupla e gol do Lanús, tá? Palmeiras e LDU, 2 gols do Palmeiras. E Al-Ahly e Al-Riyad, vitória do Al-Ahly, combinado aí com 2 gols do Al-Ahly, tá? Nosso palpitão aí, Cagliari e Sassuolo, a gente fugiu, tá? É um jogo muito imprevisível, a gente não recomenda aí pro pré-live. Olha a minha camisa do dia, tá, Fábio Hermano? Ó. Consegue ler aí? Arthur Cabral, né? Arthur Cabral. Ah, foi usada em jogo essa aqui por ele, usada por ele. Olha aí, chega apertada, né? Porque nitidamente o físico dele é um pouco melhor que o meu, né? Eu acho. Fiorentina, hein? Camisa bonita da Viola, tá? Bela Tamo junto, meus queridos. Forte abraço. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela moral super importante. E é isso, a gente volta aí todo dia, né? Todo dia tem bets de hoje. Diariamente. Se inscreva, ativa as notificações. Hype das principais partidas. Tamo junto. Valeu, tamo junto.